Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Vamos gravar aqui o segundo vídeo dessa sequência, execução de estruturas em concreto armado. No primeiro vídeo nós já falamos da parte de projeto estrutural, deu uma introdução, como a gente lê um projeto estrutural, o que tem nesse projeto estrutural, e falei um bocado de formas também. E agora nós vamos falar um bocado de armaduras, o planejamento antes da concretagem e a concretagem em si, beleza? Tipos de lajes e tal, nós vamos trocar uma ideia a partir, seguindo a nossa sequência aqui, a partir do assunto armaduras, tá? Como eu sempre digo, os produtos, as marcas e empresas são citadas nessa apresentação apenas como exemplos e fontes de informação. Não são indicação, referência ou preferência do autor. Os sites indicados foram acessados de 15 de janeiro a 27 de fevereiro, caso não informado. Beleza? Bom, vamos trabalhar agora aqui com a questão das armaduras, né? Questão de tipos de aços, bitolas comerciais, barras, telas, soldados, armaduras pré-fabricadas, vou falar um bocado também. A questão de barra, quando a armadura ela é toda preparada na obra, questão de recebimento, armazenamento, corte, dobra, montagem, posicionamento e tal. A questão de distância mínima entre as barras, nós vamos trocar uma ideia aqui também. As dobras nas barras, né, curvatura mínima em função do diâmetro. O cobrimento da armadura, isso é muito importante também, então, definido pelos espaçadores. Nós vamos falar um pouco nas emendas em barras, por traspasse simples, por solda, por luva, tal. Nós vamos trocar uma ideia aqui. Antes da concretagem, as especificações que a gente tem que fazer, concreto, né? O FCK, que é a resistência, o diâmetro máximo do agregado, o abatimento necessário, que é resultado do slam test, consumo de cimento, por aí vai. Verificar escoramento, travamento, formas, tal, verificar as armaduras, condições de segurança e a questão do plano de concretagem aqui também. E na parte de concretagem nós vamos falar de que os tipos de transporte, manual, bombeamento, por grua, lançamento, né, altura menor que 2 metros, tal, a questão do diâmetro máximo aí, que é uma relação com a distância máxima, mínima, a distância mínima entre as armaduras, tem a relação com o diâmetro máximo dos agregados, tal. Vou falar um bocado de concretagem submersa. Também a questão de vibração, segregação, exudação, e a parte de nivelamento, pode ser manual, laser, acabamento, e cura, beleza? Continuando aqui, ó, eu começando na parte de armaduras, né? Eu coloco aqui quais são os diâmetros nominais das armaduras, né, que a gente tem, tá? 6,3, que é 1/4 de polegada, 8 milímetros, 10 milímetros, que é 3/8 de polegada, 12,5, 16, 20, 25, 32 e 40 milímetros, tá? Ah, professor, quanto que eu uso isso em polegada ou quando que eu uso isso em milímetro? A norma só cita em milímetro. Os projetos viram em milímetro. Por uma questão mais técnica, sempre é referenciado em milímetro. Mas, como antigamente se falava muito em polegada, o povo da obra ainda fala muito dessa questão, barra de 3/8, 5/16 e tal, mas vamos trabalhar daqui em diante em milímetros, beleza? Nós temos aqui, ó, essa aqui é chamada até coluna pop, né, da Gerdau, por exemplo, uma coluna que já vem pronta, tá? Você vê que tem dimensões aí de A por B, a bitola das barras, o peso né, em quilo de cada peça tal, e isso é cada vez mais usado, ou seja, aquela ferragem que você já compra ela pronta, tá? A malha já é usada há bastante tempo tal, a malha pronta, né, já é uma grande vantagem tal, e por aí vai. Aqui também você já vê a treliça triangular, que ela é utilizada para fazer as vigotas da laje treliçada. Vocês veem aqui a treliça e a vigota na outra figura aqui abaixo, né? E aqui, ó, eu coloco alguma figura extraída desse vídeo aqui, né, de uma empresa, de uma fábrica que trabalha com barras da ArcelorMittal, e eles têm um sistema de corte e dobra. Eles já entregam a armadura prontinha na obra, beleza? E segundo eles aqui, tem então, essa relação, essa propaganda, tem perda zero, que você não vai trabalhar com armadura na obra, redução de mão de obra,
porque a armadura já chega pronta, redução dos custos indiretos, maior produtividade, menor tempo da obra, e todas essas vantagens aqui, canteiro de obra organizado, obra limpa, só que você vai pagar por elas. Tem um custo, né? Você não vai estar gastando com mão de obra na sua obra para que você tenha a produção das armaduras necessárias. Mas você está pagando alguém para fazer isso, tá? E aí entra duas questões interessantes. Em primeiro lugar, além dessa questão financeira, tal, tem duas questões. Primeiro, seu projeto tem que ser muito bem feito, muito bem otimizado, e a execução da obra tem que seguir a risco o projeto. Porque se você começar a mudar as peças que recebe, aí você já perde essa vantagem de ter comprado essa armadura pronta. Beleza? Outra coisa é o seguinte, a logística da sua obra tem que ser uma logística boa no sentido de seguir o cronograma que você definiu com a empresa para fornecimento, porque não vai chegar tudo de uma vez. Essas armaduras vão chegando em parte, tá? Agora, aqui a gente já tem o sistema mais usual aí, obras pequenas, médias e tal. Aí tem a barra, a questão do recebimento, a barra é recebida. Ela normalmente vem dobrada, porque uma barra tem 12 metros de comprimento. Você não tem uma carreta com 12 metros que vai chegar na obra dificilmente. Tem, mas é muito difícil. Então, normalmente ela vem dobrada. Primeiro trabalho é desdobrar. Desdobrar uma barra de 4.2, uma barra de 6.3 é relativamente fácil. Agora vai desdobrar uma de 1 polegada. Complicadíssimo, né? Outra coisa, armazenamento delas. Tem que armazenar de uma maneira que fique fácil de você pegar, tá? Bom, um balaio de gato ali, toda hora que for pegar uma barra for uma dificuldade tremenda, não adianta. A partir daí tem o corte, né, nos tamanhos definidos em projeto, a dobra dessas barras, nós vamos falar um pouco aqui daqui a pouco dos raios de dobra e tal. A montagem, você vê aqui até uma montagem, o cara está amarrando com arame recozido. E o posicionamento, que é a colocação dessa ferragem no sistema de forma, tá? Normalmente, quando coloca a ferragem, o sistema de forma não está todo pronto, não. Tá? O que estaria pronto, por exemplo, se eu considerar uma viga, o que estaria pronto era o sistema de escoramento e o painel inferior, talvez um painel lateral, talvez. Aí coloca a ferragem, aí depois coloca o outro painel lateral e os travamentos, tá? Então, ou seja, essa questão de armadura, os serviços de armadura com serviço de forma, ele tem um certo grau ali eles são intercalados, beleza? Aqui, ó, eu estou até mostrando para vocês essa foto aí. Isso é chamada uma viga de transição, uma viga que vai receber carga de pilares em um prédio. Tá? Daqui a pouco nós vamos falar um pouco de viga de transição, não necessariamente hoje nesse vídeo, tal. Mas o que acontece? Você vê que é uma viga com elevadíssima densidade de aço, né? É muito vergalhão que tem aí, é muita armadura. Então, o que acontece? Você vê na figura ao lado aqui que eu tenho uma distância mínima que eu tenho que respeitar entre a face de uma armadura e a outra. Para quê? Para passar o agregado graúdo do meu concreto. Então, você vê, por exemplo, essa distância aqui, no caso, a gente pode considerar a distância horizontal ou a distância vertical da armadura, né? Se for uma armadura do lado da outra, obviamente, é a distância horizontal. Se for uma armadura acima da outra, obviamente, é a distância vertical. Então, a gente chama de AV e AH. E você vê que a relação dela sempre tem que ser maior ou igual a 2 centímetros, ou o diâmetro da barra, ou a metade da dimensão do agregado, se for uma distância vertical, e 1,2 dimensão do agregado, se for horizontal, tá? Então, o que acontece? Nessa viga que está aqui, ó, essa mais densa que está passando aqui, a gente vê essa distância que está aqui. Como a gente está falando de uma distância horizontal, isso aqui tem que ser 1,2 a dimensão máxima do agregado. Então, aí já começo a ter que especificar o meu concreto em função da demanda por armadura nessa peça estrutural. Eu não posso ter um concreto com agregados graúdos grandes, senão ele não vai passar aqui, é meio óbvio. E a relação é 1,2, tá? A distância horizontal entre barras é 1,2, o tamanho máximo do agregado graúdo, que é o Dmax, que a gente vai trocar uma ideia sobre ele aí, tá?
Você vê aqui, por exemplo, cadê o espaçamento entre as armaduras? Bem dizer, não tem. Isso aí é um problema, tá? Não se faz, não se monta uma armadura tão próxima assim. Ah, professor, e o problema aí é do projeto e do cara que executou? Olha, se você estiver trabalhando uma obra e receber um projeto onde você vê que determinada parte dele tem armaduras muito próximas, comunica ao engenheiro responsável pela obra, entre em contato com o calculista e fala, companheiro, vamos dar uma olhada nisso. Talvez tenha que especificar um concreto com um diâmetro menor, um concreto mais fluido, com um slump maior, porque fica difícil de concretar, tá? Bastante difícil de concretar, né? Continuando aqui, ó, a questão de dobra em armadura. Você pode ver aqui nessa figura à nossa esquerda que o rapaz ele montou um sistema, ele mesmo construiu tal, uma dobradeira de estribo, ele até colocou MacGyver na área, né? Tem muita gente criativa, porém, tá ok o que ele construiu. Por quê? Porque tem os diâmetros específicos ali, você consegue, esse pino dele ficou legal no diâmetro para trabalhar. Tá? Então, ou seja, ficou legal. Já aqui à nossa direita, nessa figura superior direita aqui, você está vendo uma dobradeira de vergalhões já mais profissional. Tá? Esse vergalhão você não consegue dobrar ele na mão, é impossível, só um incrível Hulk mesmo. Tá? Então você tem que ter uma dobradeira dessa, beleza? E na figura inferior aqui à direita, eu até escrevi isso, não pode, está sendo dobrado uma ferragem, bem dizer, no prego. Tá? A gente tem um diâmetro aqui igual a da barra ou menor, tá? Isso não pode, beleza? E nessa tabelinha aqui você pode ver, ó, quando eu vou dobrar uma barra cujo diâmetro é 6,3, 8, 10, 12,5 até 16 milímetros, o diâmetro do pino tem que ser 3 vezes a barra. Se eu estiver dobrando uma de 20, 25, 32 ou 40, é 6 vezes a barra. Bom, continuando aqui, ó, a gente já pode dar uma olhada nessa figura aqui que apareceu. Bom, creio que muitos de vocês já viram isso por aí, né? A ferragem do concreto armado está aparente. Tá? Ah, professor, por que que isso acontece? Porque o concreto que deveria cobrir a ferragem, né? Que deveria ter um cobrimento, uma quantidade de concreto cobrindo, por algum motivo X, ele não está aí, tá? Agora, nesse caso aqui, vocês podem reparar o seguinte, na face inferior dessa peça, ou seja, a partir de onde a fotografia foi tirada, o cobrimento da armadura é mínimo, é muito pequeno, quase não tem concreto abaixo dessa armadura. Olha aqui para você ver. A gente pega uma relação com essa armadura aqui, que tem um diâmetro menor, parece ser a transversal, é muito pouco concreto que tem fora dela aqui. Isso está errado, falta de recobrimento, claramente. Já nessa face esquerda aqui, nessa face lateral, dá para a gente perceber que tem um cobrimento maior, tá? Foi tomado o cuidado com o cobrimento na lateral, mas não na inferior. Agora, se eu não tenho comprimento na inferior, eu vou perder também o cobrimento nessa última barra aqui, tá? Que é essa que eu estou mostrando para vocês aqui. A armadura tem que ser afastada da forma, tem que ter um espaço, tem que ter um afastamento. Para quê? Para quando o concreto fresco for lançado, a gente ter esse concreto abraçando todas as barras metálicas, tá? Então faltou o chamado cobrimento. Isso aqui é o cobrimento, ó. Em primeiro lugar, eu estou te mostrando essas 3 figurinhas aqui, ó. As 3 figurinhas à nossa esquerda. Na primeira aqui, você vê, né, uma mão colocando um espaçador no estribo. Qual é o raio desse espaçador? Ou seja, o quanto que esse espaçador vai afastar a forma da ferragem. Esse vai ser o recobrimento. Deu para vocês perceberem? Na figura do meio, a segunda figura aqui, ó, você já vê esse espaçador colocado nos estribos, tem uma tábua já na lateral aqui, e você vê que o espaçador ele está afastando o estribo, né, a ferragem como um todo, né? Se você afasta o estribo, você afasta também as ferragens longitudinais, né, as barras longitudinais.
Então, esse é o chamado espaçador. Ele garante espaço entre o vergalhão e a face da forma. Então, ele garante que o concreto vai entrar ali. Ah, professor, o espaçador é concretado também? Sempre. Vai ser concretado, vai ficar aí. Um grande abraço para o espaçador, já era, vai ficar aí dentro. Beleza? Na terceira figura aqui, ó, você vê um espaçador, tipo cadeirinha, ele é para ferragem de laje treliçada, tá? Aquela ferragem que vai acima dela, distribuição. Então você vê que é um espaçador tipo cadeirinha, tá? Aí a altura que ele vai deixar a ferragem também é o cobrimento. Aí você pergunta, professor, de quanto que é esse cobrimento? Falei um pouco na aula passada, tal, só que agora eu vou detalhar mais. Ele varia, cara. Eu coloquei essas tabelas aqui, ó, são da norma, tá? NBR 6118. O comprimento da armadura é quanto o concreto estrutural cobre essa armadura, tá? E os valores de cobrimento, eles variam de acordo com a agressividade do meio que a gente está trabalhando. Se eu tiver num meio rural, um meio até submerso, onde eu não tenho oxigênio para ter corrosão, eu vou ter a classe de agressividade 1, tá? Então você pode reparar que nessa classe de agressividade 1, eu tenho os menores valores de cobrimento. É 2 centímetros para a laje, 20 milímetros, não vamos falar em milímetro que está aqui, 20 milímetros para a laje, 25 milímetros para vigas e pilares e 30 milímetros no caso de concreto protendido. Tá? Se eu tiver uma agressividade moderada, né, que é na questão urbana, por exemplo, aí eu já tenho CO, CO2, né, que é o gás carbônico extremamente oxidante, aí eu já estou na classe de agressividade 2, você vai ver nessa coluna da tabela superior aqui que aumenta em 5 milímetros os meus cobrimentos, tá? Por exemplo, viga e pilar passou de 25 para 30. Se eu tiver uma agressividade forte, né? Um ambiente marinho, mas não ainda com respingos de maré, é só a maresia em si, aquela que corrói a lataria dos carros que fica lá perto da praia e tal. Ou se eu tiver num sistema industrial forte, numa região industrial onde eu tiver gases que podem promover a corrosão, a gente tem uma agressividade forte, né? É o que eu já tenho nível 3 de agressividade. Sobe mais um pouco essa questão, aumenta, né, o valor do nosso cobrimento. Por exemplo, viga e pilar aqui é 4 centímetros. E se for agressividade muito forte, considerando inclusive respingo de maré, a gente tem para vigas e pilares 50 milímetros. Beleza? Ou seja, quanto mais agressivo o ambiente, maior o recobrimento. Por quê? Porque o recobrimento maior protege mais a barra do que um cobrimento menor. Beleza? Aqui vocês veem um pilar e uma viga que tiveram também problema com cobrimento e perderam a parte, né, do concreto que trabalhava. Então, o que, que acontece? Se isso for um ambiente relativamente agressivo, isso propicia a corrosão, e corrosão é um negócio complicado, quando começa a tendência a não parar, entendeu? E ela está pegando o aço, né, que você tem 98% de ferro, é basicamente Fe, 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 e quando você faz a corrosão, você está transformando ele em óxidos. Ou seja, quando a hematita, a magnetita estava lá na natureza, né, que o homem foi lá, lavrou tal, toda a etapa de mineração, lavra, beneficiamento, levou para a metalúrgica, onde tinha um forno de redução. Ali tirou o oxigênio. Então transformou o Fe2O3, Fe3O4 em Fe, basicamente. Né? Aqui é o contrário que está acontecendo, é a natureza voltando ao normal, né? É a lei de Gibbs. Está voltando com o ferro metálico para a condição oxidada, tá? E isso daí aumenta o volume, porque não tinha oxigênio na fórmula do ferro metálico. Agora aqui no óxido tem o oxigênio, então isso aumenta de volume. Quanto mais aumenta de volume, o que acontece com o concreto em volta? Vai sendo expulso, né? Então é uma coisa assim, professor, dá para consertar? Dá para consertar, mas você vai perder todo o revestimento, vai ter uma dor de cabeça tremenda, vai gastar muito tempo e muito dinheiro. E sem contar que desvaloriza também o prédio, a casa e tal. Então, o melhor é o seguinte: é tomar muito cuidado com essa questão do recobrimento, dos valores e de, durante a obra, ter esse recobrimento, tá? É muito importante isso.
Comprimento aqui, a gente está dando uma olhada aqui, a questão dos espaçadores, tem esse primeiro aqui. Aqui na nossa região não usa esse termo cocada tal, mas é um espaçador de argamassa, tá? Esse daí eu já vi fazer por aqui, ele é com copinho de café. O cara preenche vários copinhos de café com argamassa e já deixa tipo um anel circular de arame, metade para dentro, metade para fora. Porque quando aquilo endurecer, a parte do arame que ficou para fora é que ele vai amarrar aqui, né, no vergalhão, ele vai amarrar aqui na armadura. Aí já fica fácil, um pouco mais fácil de executar, tá? É bom isso daqui, ótimo, tranquilo, garante um recobrimento, vai ficar ali dentro do concreto depois, tal. Você pode ter um espaçador metálico, tipo essa treliça aqui. Quando a gente estiver vendo piso industrial, vocês vão ver que isso daqui é usado. Tem o cadeirinha, né? Esse cadeirinha aqui é para suspender barra de laje, eu já tinha mostrado para vocês. O circular raiado é indicado para pilares. Centopeia para laje também. Esse rolete aqui, ele tem mesmo que rolar, porque a armação de tubulão, ela vai ser inserida na escavação de um tubulão. Então é bom que ele role para ajudar nesse esquema aqui. Torre de encaixe, onde tiver muita gente trabalhando, tal, mas ela é bastante usada também, só que é um pouco mais caro que a centopeia e a cadeirinha, né? Guia de nível, para quando tiver uma régua vibratória, daqui a pouco nós vamos ver a régua vibratória, e essa torre para cordoalha, cordoalha de laje protegida, tá? Mais para frente nós vamos ver um pouco de laje protegida também. Então esses aí são os espaçadores, tá? Agora eu vou falar um pouco de emendas em barras, tá? O primeiro tipo de emenda que é usado demais, a pessoa às vezes usa sem saber que isso chama emenda por traspasse, é o seguinte, vamos supor que todo mundo já deve ter visto uma laje, acabou de bater aquela laje e tal, você tem 4, ou 6, ou 8, ou 10 barras verticais próximas, aonde vai começar o novo pilar. Aquilo é chamado de espera, tá? Então vai ser colocado ao lado ali a barra do novo pilar, as barras, né? A armadura do novo pilar, aquilo vai ser amarrado. Então, ou seja, ali você já tem um traspasse. Isso é o traspasse. Muitas vezes, na hora de montar um pilar, uma viga, você não tem aquele comprimento de ferragem necessário para aquilo ali. Então é feito o quê? Simplesmente você amarra um com arame. Aqui você está vendo, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 trechos, 5 pedaços de arame aqui amarrando, um do lado do outro. Simplesmente de você usar o arame para manter ele bem posicionado na hora da concretagem, o concreto que vier aqui, com a aderência dele, ele já faz com que as duas barras fiquem travadas. Então, o que acontece? Isso daqui é uma emenda por traspasse, simplesmente deixando uma do lado da outra. Claro, respeitando o comprimento de traspasse, tá? Ou é definido em projeto, ou é especificado em função do diâmetro das barras, tá? Mas é uma questão mais de cálculo de projeto mesmo. Mas esse é o traspasse, ele é muito usado. Aqui, ó, a gente já tem o seguinte, eu estou mostrando para vocês a figura superior esquerda, o rapaz está soldando barras, tá? Professor, pode soldar vergalhão? Pode, desde que você tenha o eletrodo certo e a amperagem certa, desde que seja na condição de solda para o vergalhão, tá? Se não for, aí você pode ter algum problema, está enfraquecendo, então aquela questão toda. Aqui está escrito traspasse, é a solda por traspasse, porque tem uma barra passando da outra e esse trecho aqui é soldado, tá? Isso acontece, menos do que simplesmente amarrado e deixar a aderência do concreto travar as duas. Mas também é feito assim, a questão de solda. E nós temos também o caldeamento, que é o topo. Pega isso, normalmente esse daí é para bitolas maiores, para diâmetros maiores. As duas barras são juntas aqui, ó, e por um arco voltaico que passa por elas, elas são aquecidas numa temperatura de fusão. Então as duas vão ser fundidas. Por isso que tem essa bola aqui. A norma exige que o diâmetro da região fundida seja o dobro do diâmetro da barra. Então tem que ter essa bola aqui. Deu para vocês perceberem? E ela vem através do calor de fusão entre as duas. Esse sistema é chamado de caldeamento, tá? Ou solda de topo. Beleza? Vale a pena falar aqui também, um bem menos usado, tal, mas também existe, o sistema de luva prensada, tá?
Ele pode ser usado para pilares, vigas, tal, mas são luvas. Essas luvas aqui, você vê que elas têm dentes, né? O termo é esse mesmo, são dentes. Aí tem essa prensa aqui que está na mão do moço aqui. Aqui ele está fazendo lugar com a barra já no lugar do pilar. A maioria das vezes ela é feita fora, tá? E depois já colocada aí com a armação. Mas ele pega isso daí e coloca uma pressão. O termo que eles usam aí, está até no manual dessa Rudloff, é morder. Então, no momento que ele foi ali, mastigou essa luva, que essa luva ela foi prensada, o que acontece? Você pode considerar que essas duas barras estão unidas. Tá? A partir desse momento, elas estão unidas. Então, na realidade, isso é um tipo de emenda também. Beleza? Bom, falando um pouco aí da questão das armaduras, agora eu vou falar do concreto, tá? Ah, professor, quais os parâmetros aí que a gente, né, fala de concreto, tal, essa questão? Em primeiro lugar, o FCK, né, a resistência à compressão do concreto. Vocês veem isso bem em materiais de construção. Lá também vê o consumo de cimento por metro cúbico de concreto, né? O diâmetro máximo do agregado é uma especificação também do agregado graúdo, da brita. Então, inclusive eu falei alguns slides antes que isso tem uma relação com a distância mínima entre armaduras, né? Se eu tiver uma viga igual aquela da foto que eu mostrei, com uma grande densidade de vergalhões, de armadura, eu vou ter uma distância reduzida entre essas barras, então tem que ter um agregado menor para poder passar ali. O ensaio de abatimento, slump test, você vê aqui, tem até uma aluna nossa aí do IF fez isso numa aula prática e tal. Quem assistiu até o vídeo, o final da aula passada, falava sobre forma de alumínio para parede de concreto. E lá mostrava um teste de slump do concreto. Se você reparar naquela foto, ele descia quase todo. Era um concreto chamado autoadensado. Tá? É um concreto que você lança, ele é muito líquido, ele é muito pastoso. Tá? Se vocês quiserem, pode dar uma olhada lá no final da aula passada, na parte das formas metálicas, das formas de alumínio lá. Tá? Mas esse slump test me dá o que? É justamente isso, a trabalhabilidade. Tá? Se eu tiver um slump menor, ou seja, na hora que for retirar desse cone aqui, se eu tiver um concreto que ele permanecer quase da mesma maneira dentro que estava dentro do cone, eu tenho um concreto aí na obra que o povo chama muito farofa. É aquele concreto dificílimo de ser lançado e tem grande chance de dar brocas, porque é um concreto com baixíssima trabalhabilidade. Lá no vídeo, aquele é um concreto com elevadíssima trabalhabilidade, é o concreto autodensado, concreto fluido. Beleza? Aqui eu já falei dele, concreto autodensado. Concreto bombeável é aquele onde a gente, normalmente, o concreto bombeado ele é usinado, ele chega nos caminhões betoneiros e já tem um caminhão-bomba que vai bombear ele para o lugar onde ele fosse lançado. Né? E resistência química também. Isso acontece pra caramba, tá? Principalmente resistência aos sulfatos, tá? Mas eu não vou entrar muito em detalhe, não, já é uma questão mais de tecnologia de concreto para proteção em ambientes agressivos. Aqui, ó, eu estou mostrando para vocês, eu acho até interessante, tem umas fotos em cima aqui, começando da esquerda para a direita. Numa bancada foi preparado um sistema de forma, vocês podem ver a caixaria aí sendo montada. Na segunda foto, a amarração da ferragem de uma viga, né, com arame recozido. Você vê aqui ferragem longitudinal dobrada, os estribos sendo amarrados. Um concreto foi preparado, tá? E depois essa viga foi concretada. Isso é uma aula prática que nós fizemos aqui no campus Ouro Preto. Essa viga foi concretada e quando nós removemos a forma, essa foto maior aí que você está vendo, tá? Só que teve uma particularidade nessa aula prática aí. Você vê que eu tenho dois trechos da viga. Mais lá por fundo, você vê que ela ficou super bonita, né? Lisinha, tal, sem broca, tal, bem legal mesmo. Ali eu tive uma maior relação água-cimento. Nesse trecho aqui mais próximo da gente, eu tive uma menor relação água-cimento. O que eu fiz para ter essas duas relações? Eu trabalhei com o mesmo traço, que está até aqui embaixo, 134, só que eu preparei esse traço com duas relações água-cimento, 0,65 e 0,70. E você vê que só uma variação de 0,05, ou seja, 5%,
nessa relação água-cimento deu uma diferença tremenda na qualidade do concreto após a desforma, tá? Nós fizemos isso, foi uma concretagem com adensamento manual, nós não usamos vibradores, tá? O slump test na maior relação água-cimento, ou seja, a parte mais longe aqui da viga, aquela que está mais no fundo lá, ele deu um slump de 5 centímetros, né, relativamente pouco, tal, mas tudo bem. E o diâmetro máximo, a gente trabalhou com brita 1, DMC aqui foi 19 milímetros, e areia grossa, tá? E o consumo de cimento desse estrado foi 300 kg de cimento metro cúbico concreto. Então dá para a gente perceber aqui o que, eu consegui mostrar isso daí para os alunos e tal, que uma pequena variação na quantidade de água dá uma grande variação na trabalhabilidade do concreto e dá uma grande variação na condição final dele aqui, beleza? Agora, isso foi aula tal, e foi até proveitoso, mas não foi uma obra de responsabilidade estrutural, tá? Foi aprendizado. Aqui, ó, eu até peguei essa figura aqui, que a gente tem aqui a especificação de um concreto. Normalmente, ó, essa daqui é a sequência que vem na nota fiscal de um concreto usinado, tá? Em primeiro lugar, a gente tem, por exemplo, a FCK, a resistência característica do concreto à compressão aos 28 dias. Ô, professor, esses 28 dias tem alguma relação com aqueles 28 dias da remoção do painel inferior, da forma e escoramento? Claro que tem, né? Porque 28 dias já o concreto ele já atingiu a resistência para a qual o projeto estrutural foi feito. É a resistência a 28 dias, é essa daí. Tá? Então, ou seja, quando falar, vou remover o escoramento a 28 dias, quer dizer que a gente já está considerando que aquele concreto já está com 100% da resistência considerada em projeto. Ah, ele pode ganhar mais resistência com o tempo? Um pouquinho, com o tempo ainda vai ganhando. Tá? O concreto, né, ainda passa um tempo ainda bom ganhando resistência. Mínimo, mínimo, mínimo. Cada vez vai diminuindo esse ganho. Mas é 28 dias. Então tem uma relação sim com a questão do desformo. Então você vê lá o FCK, esse daqui do exemplo é um concreto 30 MPa, né, a unidade megapascal, com slump, um abatimento de 10 centímetros, tá? O que seria esse slump aqui? Aqui você vê um ensaio de slump, na hora que pegar nessas duas alças aqui e subir com esse cone, o abatimento do concreto colocado aqui dentro vai ser de 10 centímetros. Então, eu sempre tenho uma tolerância de mais ou menos 2. Aqui, ó, está falando que o traço ele é composto com brita 0 e brita 1. Então, o DMC, que é o diâmetro máximo característico desse traço aqui, é 19 milímetros. E, por fim, a gente tem fator água-cimento. Aqui está colocando 0,55. Nesse traço que nós fizemos aqui, nós vemos 0,65 e 0,70. Até coloquei mais água. Ah, quer dizer que esse daqui, professor, ele vai ser mais difícil de lançar porque a relação água-cimento está menor ainda? Não necessariamente. Não necessariamente. Eu creio que para uma relação água-cimento dessa, sendo o concreto usinado, tem um aditivo plastificante. O aditivo plastificante, ele demanda menos água, ou seja, menos água, maior resistência. Tá? Menos água uma menor a quantidade de vazios que vai ser formado durante a reação de endurecimento, que ela é exotérmica, gera calor, evapora um bocado da água, a água ali dentro tem toda uma modificação da água que participa da reação, a água que não participa e tal. Então fica um concreto mais compactado, protege melhor a ferragem. Beleza? Mas aí já é uma questão de materiais de construção. Aí, ó, antes da concretagem, a gente tem que verificar também a questão de que, em primeiro lugar, verificar os escoramentos. Ah, tá tudo ok, segurança do trabalho, o cara vai lançar o concreto, vai dar tudo certinho, beleza? Travamento, estão travados, tudo bonitinho. O painel não tem nenhum orifício, digamos, nenhum buraco para colocar o concreto ali e começar a vazar? Não, tudo beleza. Verificar as dimensões internas dos painéis, ou seja, se elas correspondem à dimensão do projeto. Se o projeto fala que a viga é de 15 por 30, a dimensão do painel tem que ser 15 por 30, né? Verificar a condição de segurança e acesso à concretagem. Segurança do trabalho, importantíssimo. Então, você tem que ter acesso à concretagem, tá? E, por fim, molhar a forma antes da concretagem. Para que isso? Porque a forma seca,
ela vai chupar, ela vai absorver a água da mistura do concreto. Então você vai perder um pouco de água no traço, principalmente naquela região mais em contato com a forma. Então ali você vai ter um concreto um pouco pior, tá? E isso acaba sendo ruim para a forma também, porque ela vai chupar esse concreto já com uma quantidade de cimento e vai ficar um concreto de péssima qualidade na região dela ali também, beleza? Então, ou seja, molha a forma antes de concretar, no mesmo dia. Aqui, ó, outras verificações que a gente tem que ter, por exemplo, são a questão das armaduras, tá? Aqui você coloquei um trecho de um projeto aqui. Você vê que nós temos armaduras de montagem, né? Você vê que na parte superior da viga eu tenho duas barras de 6,3 milímetros de montagem e uma barra de 12,5 aqui, que é o reforço do momento negativo. Se eu estou no apoio, eu tenho um momento negativo, tá? Então você vê que aqui é que eu estou no pilar aqui, então nessa região eu tenho um momento negativo. Aqui eu tenho os estribos, né? Barra de 5 a cada 20, tá? E embaixo duas barras de 10 milímetros, tá? Então você vê que aqui embaixo são duas barras de montagem de 10 milímetros e em cima duas de 6,3 e um reforço de meia, tá? Beleza? E quando eu tinha falado de espera do pilar, são essas barras que estão aqui. Bom que vocês viram também, né? Aqui é do primeiro pavimento, ainda vai ter a viga vai ser concretada, mas 15 centímetros da laje acabada, ainda vai sobrar aqui 40 centímetros de espera para o meu pilar do segundo pavimento, beleza? Aqui, ó, a gente já tem, no momento de verificar uma armadura dessa, tal, fica até, tem que verificar não exatamente antes da concretagem, tem que ter calma, tá? Porque aqui você vê que é um sistema com uma densidade muito grande de armadura, tal, e isso aqui é bom dar uma olhada, mas tem que ser verificado, tá? Tem que ser tudo certinho aí, ver se estamos conforme, tal, né? Questão de segurança, você vê que o rapaz aqui está com cinto de segurança, tipo paraquedista, talabarte, preso na linha de vida. Olha para você ver que a linha de vida está travada nesse poste metálico aqui, amarelo à nossa esquerda. Bom, aqui você pode ver que o rapaz, ele anda, ele consegue andar para lá, para cá, sempre amarrado aqui na linha de vida, e ele está preso por dois mosquetões, tá? Essa daí é a norma. Vocês podem dar uma olhada, por que dois mosquetões presos na linha de vida, professor? Porque se ele tiver que passar para lá desse poste, o que ele vai fazer? Tira o mosquetão, prende ele além do poste. Aí depois ele tira o mosquetão que ficou e prende depois. Pô, professor, então é meio chato e tal, mas é questão de segurança. Trabalhou em altura, o recomendável, né? É que é uma questão de normatização, tal, NR18, norma regulamentadora, Ministério do Trabalho e Emprego, tal, e isso daí é importante. Se vocês quiserem informações adicionais, vocês dêem uma olhada nesses vídeos aqui, tem 3 partes dele, chama Linhas de Vida, tá? São vídeos muito bons, feitos por Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul, em cidades lá da região lá de Porto Alegre, Caxias e outras cidades, eles explicam bem lá, tal, e eles falam muito sobre essa questão da segurança na construção civil, beleza? É extremamente importante essas normas de segurança. Então você vê que aqui tem uma linha de vida, isso é um EPC, Equipamento de Proteção Coletiva. Ah, rapaz, e como que o cara se prende? Ele tem um mosquetão, já até falei que são dois, esse mosquetão é preso no talabarte, e o talabarte é preso no cinto de segurança dele. Aqui tem até um sistema para absorção de impacto, é esse meio sanfonado amarelo que está aqui perto dele, tá? Além dessa questão, que é um equipamento de proteção coletiva, você vê que ele também tem equipamento de proteção individual. Ele está com óculos, capacete, luva e por aí vai, beleza? Ah, professor, quais outros equipamentos de proteção coletiva tem? Uma escada adequada, um corrimão, deu para você perceber? Tem vários outros aqui, sinalização, né? E esse vídeo aí, ele explica muito bem essa questão, linhas de vida. Aqui a gente vê, eu peguei desse vídeo também, você vê que esse rapaz que está de costa aqui, de camisa vermelha, ele também está com cinto de segurança tipo paraquedista, preso pelo talabarte na linha de vida, tá? O outro está colocando aqui, também está trabalhando, e quando eles forem trabalhar na concretagem, você vê que em toda a lateral do prédio tem esse guarda-corpo amarelo aqui, que ele segue, ele corre por esses postes, ele vai ser erguido. Então, todo trabalho que tiver aí de alvenaria desses blocos de concreto que eles estão usando, de forma, de concretagem, vai ter essa proteção lateral desse guarda-corpo amarelo aí que ele vai ser erguido, certo? Aqui
Eu já peguei um como não fazer, né? Aí você já vê que o nosso amigo lá em cima está equilibrando-se no sistema de forma, segurando o mangote. Você vê aqui atrás o braço, né, da bomba, bombeamento de concreto, o concreto está chegando bombeado, e ele está se equilibrando lá em cima. Isso não é correto, tá? De maneira nenhuma. O rapaz que está embaixo, ele está com o cinto de segurança tipo paraquedista, mas ele está embaixo, ele não está em cima. O de cima deveria ter também, né? Aqui continuando, porque o cara, como que ele está equilibrando aqui em cima, né? Nesse sistema todo aí, tá? Parece que eles estão concretando aqui agora, tal, não sei, mas segurança zero, tá? Infelizmente. Nem EPI, nem EPC. EPI, equipamento de proteção individual, não estou vendo nenhum capacete, só chapéu. EPC, equipamento de proteção coletiva, sem acesso até a altura, sem uma plataforma de trabalho, sem a linha de vida, ele não está preso em lugar nenhum. Bom, é uma questão a ser observada. Bom, ainda no planejamento da concretagem, falando aqui, por exemplo, do plano da concretagem, ele é um documento, né, que ele vai ter todo o planejamento da concretagem vai estar ali. A especificação do concreto, aquilo que eu já falei, FCK, o abatimento, né, que é o inside slump. O diâmetro máximo do agregado tem que ser menor ou igual a 1/4 do diâmetro do tubo, se o concreto for bombeado. Por quê? Porque senão entope o tubo. Tá? Então você tem essa relação. Se você tem um tubo, qualquer que seja o diâmetro dele, você divide por 4. Esse daí vai ser o diâmetro máximo do agregado. A relação do diâmetro máximo do agregado com a distância entre barras, né? Essa distância sendo entre barras verticais ou entre barras horizontais, tudo isso daí tem a ver com a especificação do concreto. A verificação de formas, escoras, travamentos e armaduras, falei no slide anterior. Abastecimento de água e energia para concretagem. Aí você tem que ver, é um lugar que falta água, eu vou ter água no dia, eu tenho caixa d'água, o volume da caixa d'água é bom, ela está numa altura que vai me dar pressão de trabalho naquela região que eu vou precisar, né? Um vibrador e um mangote reserva é muito bom. Um plano de concretagem também tem que ter o cronograma de início, intervalo, fim da concretagem, né? Você tem que ter tudo isso daí planejado, respeitar o tempo de pega do concreto, né? Hora de chegada dos caminhões e a comunicação da obra com a concreteira. Manda mais 2 caminhões, vai atrás, segura aí, 20 minutos, tal, entendeu? O transporte do concreto na obra, como que vai ser? Carrinho de mão? Para obra pequena. Jerica é um carrinho diferenciado, com 2 rodas, tal. Bomba, né? No caso aqui da foto aqui atrás, nós estamos vendo uma bomba com uma enorme lança. Olha ela aqui. É essa daqui. Então, ou seja, o caminhão betoneira chega com o concreto usinado que veio lá da concreteira. Aí o caminhão betoneiro despeja o concreto no caminhão bomba. O caminhão bomba faz o bombeamento. Você vê que ele tem um braço relativamente grande e chega esse concreto lá no nível que ele está sendo concretado. Beleza? Eu estava olhando aqui o plano da concretagem, né? Controle tecnológico do concreto tomada dos corpos de prova e fazer o slump. Isso é até bem explicado naquele vídeo no final da aula passada também, das formas de alumínio. Tem até um professor lá de Juiz de Fora que até fala alguma coisa lá sobre isso, tal do tipo de concreto, e que a questão do laboratório para controle de concreto, ele está bem dizer junto com a obra ali, tá? Outra coisa é definir equipes e frentes de trabalho, né? A questão de EPIs, EPCs, já falei e tal, equipamento de proteção individual, coletivo, linha de vida, travamento, acesso, sinalização, guarda-corpo, etc. Tudo é NR18 aí. Logística de transporte da concreteira até a obra. É lugar que tem engarrafamento? É lugar que é perto de escola, então naquele momento que termina a aula eu não vou conseguir chegar com o caminhão. Então eu tenho que colocar isso no meu plano de concretagem. A aula termina às 11h30, então eu vou concretar até 11. Aí eu almoço um pouco, eu ponho a galera para almoçar um pouco mais cedo, porque eu tenho um momento que eu não vou conseguir chegar com o caminhão ali. E por aí vai, tá? Logística de transporte, tal condição de via. Você tem que deixar o estacionamento para o caminhão, para a bomba, e às vezes a bomba ela é patolada. Olha aqui, para você ter um braço tão grande, né? Ele vai gerar umas cargas meio loucas aí nesse caminhão, tal, para um lado, para o outro. Então você vê que ele tem lá esse sistema aqui, ele é todo patolado, tá?
E por aí vai a utilização do concreto residual. A gente sempre coloca um percentual a mais aí de segurança. Ah, e se não gastar tudo? Tenha uma região já para gastar, tá? Aquele concreto, que seja um passeio, que seja alguma outra região menor para concretar, deixa ela preparada. Se sobrar o concreto, você já usa lá. Se não, paciência, né? Então, isso daí é o plano de concretagem. E tem algumas observações interessantes aqui sobre concretagem que eu vou falar aqui agora também. De modo geral, tá? Não é? O concreto preparado em obra, né? Preparado em obra deve ser lançado logo após o amassamento, o tempo menor que 1 hora. Já nas concreteiras, eles usam alguns aditivos retardadores de início de pega, ou seja, na concreteira o cara sabe que se aquele concreto, aquele cimento ali, ele vai ter um tempo de início de pega, o cimento usado no concreto vai ter um tempo de início de pega de 1 hora, não, ele sabe que ele vai ter toda essa questão de transporte, o betoneiro sai daqui, o caminhão chega lá e tal, então ele põe um aditivo para fazer o quê? É um chamado aditivo retardador do início de pega, tá? Lubrificação e limpeza da bomba e do mangote antes da concretagem. Muitas vezes, até foi assim aqui na obra da minha casa, e isso é normal, a concreteira ela manda a bomba primeiro. Aí lá na bomba, normalmente o cara pede, para adiantar, vamos virar um concreto, um saco de cimento ali, um pouco de areia, um pouco de brita, para aquela bomba trabalhar um pouco para ir lubrificando ela, tá? Antes de chegar os caminhões com o concreto estrutural mesmo. Aí você faz um pouco ali, só para lubrificar aquela bomba. Essa daqui é interessante, se tiver uma interrupção de concretagem por mais de 3 horas, a interrupção da concretagem por mais de 3 horas, não lançar concreto na região até 72 horas após a interrupção, porque a vibração prejudica o ganho de resistência do concreto lançado entre 3 e 72 horas, tá? Ou seja, se eu lancei um concreto aqui e não consegui lançar um ao lado dele até 3 horas, esse que eu já lancei, ele está num prazo que não pode ter vibração próxima a ele, senão prejudica o ganho de resistência. Tá? A altura de queda do concreto não pode ser superior a 2 metros. Isso aí é importantíssimo. Olha aqui, ó. Você vê que vem o mangote aqui e esse mangote chega lá embaixo, altura máxima 2 metros. Tá? Não pode ser superior a 2 metros. Tá? Eu digo nos pilares, tal, mas em qualquer sistema. Nesse caso, utilizar funil, tubo ou janelas nas formas para reduzir esse sistema aqui. O funil ou tubo, ele vai ser colocado aqui dentro para quê? Porque aí o concreto é lançado no funil e vem pelo tubo até chegar aqui embaixo. Ele não é solto aqui em cima e cai. Porque se você solta o concreto na parte superior da forma, as britas vão chegar aqui embaixo primeiro, né, do que a argamassa. Então tem grandes chances de você ter umas brocas na parte do pilar. Tá? Então, continuando, o concreto deve ser lançado encostado à porção lançada anteriormente. Você nunca deve fazer montes separados tal para distribuição. E na passarelas, caminhos tal, para oferecer segurança aos trabalhadores, proteger a armadura e facilitar a movimentação e transporte. Laje isso é meio complexo, tá? Tem hora que o cara passando com o carrinho de mão, cheio de concreto, aquela ferragem que era para ser negativa, vai lá para a posição de positivo. Isso é um problema, tá? Isso é um problema, principalmente se for em balanço, tá? Bom, continuando aqui, ó, essa daqui é uma fotografia que eu cheguei nela algumas vezes aqui, tal. Esse aqui é o sistema, né, de patolas, tal. E aqui a gente tem, mas a logística de concretagem para esse prédio ficou legal, porque o terreno vizinho aqui já está sendo utilizado como canteiro de obra. Você vê que tem um container aqui e tal, já para atender o prédio. Então aqui não tem muito problema não, dependendo da situação, né, fica mais complexo. Eu achei essa foto até legal aqui, quando eu estava pesquisando e tal. Até uma moça contando algumas coisas dela lá, como engenheira e tal, muito organizada. Ela pegou ali a planta, né, montou tipo um caderno e tal, e sempre que ia ter na concretagem foi riscando, colocando data, mapeamento do concreto, tá? Da região que ele era concretado e tal. Achei até bem interessante essa organização aqui. A gente aprende um bocadinho com as pessoas de vez em quando aí. Aí ficou legal, eu achei interessante você ter isso. Bom, é meio básico, né? Mas eu achei a letra dela aqui bonita, com cores, tal, tudo legal aqui, né? Bom, quando o concreto é feito em obra, né, numa betoneira em obra, igual essa aqui ao fundo, tem uma sequência para colocação dos materiais. Você vai ver por quê, né?
primeiro uma parte da água, e em seguida todo o agregado graúdo, toda a brita, que aí a betoneira vai ficar limpa, sem formação de crosta. Se você jogar areia ali no meio, depois quando tiver o cimento ele vai formando uma argamassa, uma crosta horrível em volta. Se você tem só água e a brita, tranquilaço. Aí em seguida você joga todo o cimento, porque havendo água e brita, vai ter uma boa distribuição de água para cada partícula de cimento. A mistura vai ser muito boa da água com cimento antes de entrar a areia. Isso é importante, essa calda vai ser bem feita. E também vai tendo uma moagem e separação de grão de cimento, porque tem toda aquela brita batendo ali naqueles grãos de cimento, vai separar ele direitinho, tá? Aí depois coloca-se a areia, tá? Aí já vai ter uma mistura com todos os insumos secos e depois o resto da água, tá? Esse resto da água é bom ficar para o último, tal, mas aí é que você vai ter a dosagem desejada, beleza? E claro, respeitando o tempo de mistura na betoneira. Muitas vezes me perguntam assim, o que é melhor, concreto usinado, né, da concreteira, ou um concreto feito na obra, né, com uma betoneira igual essa aqui. Olha, são duas ótimas opções. Não tem nada contra uma betoneira na obra, desde que haja a definição de um traço, uma relação água-cimento nesse traço, tá? E desde que esse traço seja executado. Tá? Hajam padiolas, não usando carrinho para determinar volume, a questão de água ser bem determinada, e desde que, claro, se use uma betoneira. Hoje em dia não se usa mais enxadão, concreto virado na enxada para concreto estrutural. Tá? Concreto virado na enxada não é estrutural. Mas se for um concreto virado na betoneira com responsabilidade, com qualidade, com gente boa ali, colocando os insumos na betoneira, beleza, não tem problema não. Tá? Agora, o concreto usinado tem uma garantia maior. Né? Mas, ou seja, quando você vai ver os dois, você tem que levar em consideração a qualidade. Eu tenho gente na obra para fabricar esse concreto com qualidade? Se tiver, paciência. Custo, né? O custo varia, tá? Não necessariamente o concreto feito na obra é mais barato, não. Tá? Dependendo do volume aí da concreteira, compensa. Dependendo do tamanho da obra e da quantidade de concreto que você vai lançar. Por exemplo, uma obra residencial, só os concretos dos pilares é relativamente pouco. Concreto da viga, relativamente pouco. Aí não chegou na hora da laje, aí já é um volume maior, compensa a concreteira. Isso varia, tá? Se for uma casa pequena. E por último aqui, ó, a última coisa que eu vou falar aqui é precauções na execução, na concretagem, né, de uma estrutura em contato com o solo, tá? Aqui você vê que eu tenho duas condições. A esquerda é uma obra de um elemento de fundação de maior responsabilidade, uma obra de maior porte. Você vê que foi montado todo o sistema de forma, né? Já à direita você vê que é uma obra de menor porte, tá? Nós temos aqui a escavação de uma sapata, né, da viga e tal. Então, ou seja, a gente vai trabalhar com o concreto em contato com o solo quando for uma obra de menor porte, uma obra pequena. Além disso, a gente tem sempre que nivelar e compactar o fundo da vala, em primeiro lugar, nivelamento e compactação. Esse nivelamento, às vezes, pode ser até com essas pedras de mão que vocês estão vendo aqui na fotografia, tá? Isso é opcional. O concreto magro é indispensável nesse caso. Olha aqui nessa foto da direita, já foi lançado concreto magro aqui na escavação dos baldrames aqui. As paredes laterais da escavação não podem misturar terra com concreto estrutural de maneira nenhuma. Eu tenho que ter uma integridade nessa escavação. E você vê que nesse caso aqui da figura da direita nós conseguimos isso, né? Como eu já disse, apenas em obra pequena que isso é feito. E garantir um cobrimento mínimo de 5 centímetros nessas peças que vão ser concretadas aqui. Beleza? Bom, gente, por hoje era isso mesmo, tá? Muito obrigado, um grande abraço aí e tchau para vocês aí.